introduzindo aqui, eu acredito que a maior parte de vocês já tem essa definição na mente, né? Às vezes você pega uma palavra grande em inglês, daí fala, nossa, é algo muito longe, e não é, tá? Eu acredito que vocês já estejam familiarizados com esse termo, mas o storytelling é algo que vem conosco e está conosco desde as nossas raízes. É uma definição que eu dou para ele, que é a arte das narrativas, sabendo utilizar recursos para potencializar mensagens, transmitir ideias, sensações e emoções. Quando nós tratamos com relação a storytelling, uma das principais coisas que precisamos ter em mente é que a pessoa que está na nossa frente está conosco no ambiente, numa sala, ou até mesmo virtualmente, para que nós possamos potencializar essa mensagem, dar destaques em algumas perspectivas, a conectar essas pessoas com aquilo que nós estamos falando, a reter a atenção dessas pessoas. Nós temos muitos recursos dentro dessas narrativas que podem nos auxiliar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns pontos que eu gostaria de ter aprendido antes de entrar em treinamento. São coisas que muitas vezes as pessoas falam são detalhes, mas acredita em mim, quando a gente fala de narrativas, todo detalhe é extremamente importante. Vocês vão perceber aqui no decorrer da nossa conversa como que uma situaçãozinha pequena, um detalhe, uma informação, algo que às vezes nem é dito, que está no nosso ambiente, ele pode provocar, gerar impacto no outro. Vamos lá, galera? Vamos falar sobre como que a gente utiliza essa questão da arte das narrativas. Deixa eu saber aqui de vocês, quantos já utilizam pelo menos alguma ferramenta, algum aspecto do storytelling nos treinamentos corporativos? Se você puder colocar só um eu aqui, para eu entender que já faz utilização das histórias para conectar durante os treinamentos, me deixa conhecê-los. Exatamente, Manuela, a história conecta muito. Nós temos, quando nós observamos, ai que delícia, quanta gente! Quando a gente observa o quanto que a história, ela pertence, ela nos traz o senso de pertencimento, até mesmo uma cultura, como ela tem como plano de fundo os nossos valores, os nossos princípios, quem nós somos, os ambientes que nós entramos, é fantástico. Olha, storytelling nas entrevistas, fantástico. Dissertação de mestrado, perfeito. Uma das questões é que nós que trabalhamos com as narrativas nos mais diversos ambientes, uma das coisas que nós temos em nós e que é sempre preciso ampliá-lo, é que quando a gente fala sobre a questão da perspectiva, nós trabalhamos com diferentes formatos. É como se fosse um jogo de ideias. É compreender a vida de uma outra maneira. É entender que não existe apenas uma visão de mundo que é autocentrada ou autorreferente, é uma autorreferência, não é isso. E quem traz essa perspectiva de um jeito muito bonito foi um trecho de uma palestra do David Foster Wallace, não sei se vocês já ouviram. Ele conta uma pequena história, onde haviam 2 peixinhos nadando e um peixe mais velho. E esses 2 peixinhos nadando e conversando sobre a vida, de repente eles olham para o peixe mais velho e falam: bom dia. O peixe mais velho olha para eles: bom dia, como está a água? Os peixinhos olham um para o outro com certo estranhamento. Água? Mas o que é água? E essa simbologia dessa história, para mim, ela é envolta em diversas verdades sobre a natureza humana. Muitas vezes, as coisas mais profundas, mais inerentes ao nosso comportamento, à nossa alma, aquilo que nós somos, a nossa própria história, ela se torna imperceptível,
porque ela está impregnada no nosso olhar. Nós estamos dentro de um ambiente. E quando a gente fala sobre trazer o storytelling, seja para a linha de narrativa de um RH, seja para a linha narrativa de um treinamento, é necessário você começar a perceber aquilo que é natural também. Aquelas coisas que não são tão óbvias por serem parte, estarem envoltos naquilo que nós estamos fazendo, falando e vivendo. Então, uma das primeiras verdades que a gente que trabalha com storytelling, a gente precisa ter essa percepção, é que o outro não é a minha extensão. Vocês, eu, somos mundos, somos um universo completamente diferente um dos outros, porque nós temos contextualizações diferentes, nós temos visualizações de uma realidade completamente diferente. Às vezes um assunto que toca o outro não me toca, às vezes um assunto que me toca não toca o outro com tanta profundidade. Então, a partir do momento que você entende que o outro não é a sua extensão, a gente consegue romper a autorreferência das histórias. Achar que tudo que nós narramos, que nós falamos e que nós desenvolvemos é a partir de uma única visão. E quando a gente tem consciência a respeito de que o outro é um outro universo e que existem várias maneiras de leitura de um mesmo cenário, isso amplia muito a nossa possibilidade de criação de narrativas, em especial para o meio corporativo, porque nós somos pessoas que estão no mesmo ambiente de diferentes contextualizações. E aqui, de repente, quando você vem e você fala assim, poxa, eu trabalho com entrevista, né? O meu storytelling é para a área de entrevistas, de RH. Você percebe as nuances das histórias, como cada um se diz, como cada um se apresenta, qual que é o ponto de destaque da vida de cada um. Se esse ponto de vista, essa apresentação dessa história, ela vem envolta em quê? E quando você está num ambiente de treinamento, ali está o desafio para você fazer com que pessoas das mais diversas culturas, né, familiares e de vivência, se sintam confortáveis nesse processo de aprendizado. Levando-se isso em consideração, a gente entende que criar-se uma narrativa, uma storytelling, ele não é propriamente uma composição tão óbvia, tá? Não é um conjunto estático de coisas que de repente você vai dar 2 mais 2 é igual a 4. Existem sim ferramentas, e depois vocês vão ver nos outros treinamentos que existem sim alguns tipos de arquétipos, né, de desenhos, de perfis que vão nos ajudar com isso. Mas quando você observa que as narrativas elas têm uma composição mais ampla do que nós imaginamos, a gente pode trabalhá-las de um modo melhor. Vocês estão aqui comigo? Tá tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Só fala para mim se está fazendo sentido para vocês, se tem algum ponto aí que gerou um nozinho, tá tudo ok? Estamos juntos? Para a gente começar a falar aqui sobre essas composições não óbvias das narrativas. Delícia, ótimo. Perfeito. Vamos trabalhar então algumas dessas questões que a gente tem, que quando a gente fala sobre o storytelling para treinamentos corporativos, e aqui eu quero incluir também a fala narrativa para quem trabalha em outros âmbitos da empresa e pretende potencializar os seus resultados através do storytelling, tá? O primeiro ponto é a questão da empresa. Eu gostaria de desafiá-los a olhar a empresa como se fosse uma pessoa. Muito provavelmente vocês já tragam isso, né? Vocês olham para uma empresa, eu quero trabalhar nessa empresa porque olha como que ela é dinâmica, olha como que ela tem esse perfil, ela dá oportunidades. E essa empresa, ela tem aspectos comportamentais, digamos assim, a respeito de como se fosse mesmo uma pessoa, uma persona. Você vai ver através das cores que ela usa, qual que é o comportamento dela. Às vezes você adentra um ambiente, você percebe que tem uma pessoa que está nela há 5, 10 anos e que teve
possibilidade de crescimento interno. Então, de repente, você está nesse ambiente e é possível você entender a empresa como se fosse essa pessoa. E para a gente isso é muito importante, porque quando a gente trabalha essa questão do storytelling, entender esse comportamento da empresa e entender aonde ela quer chegar e como ela se desenha, vai nos ajudar a criar as narrativas que combinem com esse ambiente e que promovam os resultados que a gente tanto busca. Então, pegando qual que é a característica da empresa que pode me ajudar a desenvolver e a ampliar a possibilidade dessa pessoa dentro da empresa? O que vai promover para ela uma conexão dentro desse ambiente? Então, você sabendo distinguir essas características nos ajudou muito. É algo que eu costumo fazer quando eu estou em desenvolvimento de reconhecimento de uma empresa, ou até mesmo de uma pessoa, é entender qual que é o plano de fundo dela. Entender qual é a história dessa empresa, como ela nasceu. Algumas empresas, elas vêm do âmbito familiar. Então, quando você observa essas empresas que vêm de um aspecto de era uma família que construiu, muito provavelmente essa empresa ela tem um vínculo muito próximo com os seus colaboradores. Ela tem um formato de crescimento muito mais voltado das pessoas de dentro para fora, no sentido de crescimento contínuo. Quando você vê empresas mais em formato startup, você vê ali um dinamismo muito forte. Então, de repente, você tem algumas possibilidades com relação a temas que podem nos ajudar a construir essa narrativa.